Você que pensa logo em Ratanabá quando a gente fala em civilização pré-colombiana, ou que acha que civilizações começaram aqui na América Latina com a chegada de Cristóvão Colombo. Esse episódio é para você. Eu sou o doutor César Lenzi, professor no ITA, astrofísico, físico nuclear, e hoje estou, como sempre, muito bem acompanhado, dessa vez de um amigo a mais, o Dr. Wilson, e também com minha grande amiga Cláudia Medeiros, controladora de satélite, doutora em geofísica espacial e também host desse podcast que você está assistindo ou escutando agora pelo YouTube ou Spotify. E estamos aqui hoje com um convidado especial que vai falar para você coisas que você nunca imaginou escutar. Mas antes de começar o nosso episódio, vamos para os recadinhos. E o primeiro deles é: não esquece de dar o seu like, curtir e já assinar, clicar no sininho para você receber as informações de quando saírem novos episódios, novos conteúdos nesse canal, tá? E se você não nos segue no Instagram, @CiênciaTalks no Instagram, é só ir lá e clicar lá para poder receber os nossos conteúdos. Perfeito. Compartilha, você falou para compartilhar também? Compartilhar e não esquecer de assinar o canal, gente. Clicar aqui e se você tá no Spotify, dá 5 estrelas. Depois de escutar esse episódio, eu tenho certeza que você não vai ter dúvida de dar 5 estrelas para esse canal. Você pode até dar antes de começar a ver, porque aí você já não esquece. E tá se bom? você não gostar, você tira, mas eu duvido que você não vai gostar. Você vai gostar, claro que vai gostar, não tem a menor possibilidade de não gostar. Eu também acho. Claro que não. Bom, e nós estamos hoje mais uma vez aqui no Estúdio Manza, que nos concedeu esse espaço maravilhoso para gravação, acompanhado aqui do nosso Wilson, como diz o César, que vai estar aqui em todo o episódio aqui com a gente. E se você quiser apoiar esse canal para que ele continue existindo também, para que a gente possa trazer cada vez mais convidados especiais, nós estamos com crowdfunding. Oh, meu Deus, inglês terrível. O Apoia-se /Ciência Talks. Então, lá você pode estar apoiando esse canal com qualquer quantia e ajudando a gente a manter a qualidade do nosso conteúdo. E também temos hoje um parceiro especial, que é o Céu Profundo, tá? O Céu Profundo que fez essas canecas maravilhosas pra gente. Não só as canecas do Ciência Talks, mas ele também tem várias canecas temáticas. Então, se você... Mas não só por isso, tá? O Céu Profundo é um canal que faz astronomia, que faz divulgação de astronomia, o VAND. Ele tem projetos muito legais aqui que levam a ciência até você, com aulas presenciais e também cursos, mas ele, além disso, ainda faz essas canecas maravilhosas e canecas temáticas. Então, se você tem interesse de receber ou ter canecas especiais do canal Céu Profundo ou seguir o canal Céu Profundo, vai lá no @Céu Profundo para pegar a sua caneca e ajudar a contribuir aqui com o canal. Perfeito, façam isso. Vamos lá agora para o nosso convidado, porque eu já falei demais. O nosso convidado de hoje é o Vinícius Peripato. E eu ia apresentar o Vinícius para vocês, mas eu vou deixar ele falar, porque eu já falei demais. Vinícius, seja muito bem-vindo. Faz tempo que eu tô querendo conversar com você, né? E agora a gente está tendo essa oportunidade de fazer presencial. Bom dia, né? A gente tá gravando de manhã, né? Bom dia a todo mundo, mas boa tarde, quem estiver escutando aí depois, boa noite. Dependendo do horário, é um prazer estar aqui. Realmente, Cláudia, a gente tinha falado de ter essa conversa, né, essa possibilidade há muito tempo atrás, e estou muito feliz de estar conseguindo fazer isso agora. Né? Meu nome é Vinícius Peripato, eu sou geógrafo de formação, né, eu sou bacharel em geografia e mestre e doutor em sensoriamento remoto pelo INPE. Né? E eu posso dizer aí que o pessoal que Ratanabá... você já vai começar por aí. Entendi. Então, vamos lá. Já que você começou por aí, chutando então já começa... já chegou com o pé no peito. Então, vamos lá. Afinal de contas, existe uma civilização de 400 milhões de anos alocada na floresta amazônica? Como diz aquela que se vende como Instituto de Pesquisa Dáquila, aqueles... Eu não vou falar o que eu penso a respeito deles. Não pode falar, por favor. Vamos manter... para começar bem com o processo. Não, vamos manter a saúde financeira. Mental. Vamos lá, diz pra gente. Vamos manter a saúde financeira que ainda não temos. Exato.
Não, mas se você... Quem trabalha com arqueologia, entende, vê a história da ocupação indígena na Amazônia, não é novidade que o território da Amazônia foi repleto e habitado por civilizações indígenas. Isso não é... Para quem trabalha na área, isso não é nenhuma novidade. A grande questão é como que a gente faz essa prospecção arqueológica num ambiente que é desafiador. Né? Você está falando de uma floresta tropical, né? As condições de clima e temperatura lá para fazer trabalho de campo não são fáceis de lidar, né? Então, tudo é a questão de como você fazer essa abordagem para tentar identificar essas estruturas. E hoje a gente já tem tecnologias, né? Que foi o caso do LiDAR, que a gente utilizou. Depois a gente pode falar um pouco sobre como que ele funciona, como ele faz. Mas só explica, pessoal, o que é o LiDAR? O LiDAR, ele é basicamente um sensor que mede distância. Mas ele está alocado num satélite? Não. Tá. Depende. Existe LiDAR em satélites orbitais. Né? Aí a gente vai entrar na questão da plataforma de aquisição. Beleza. Mas o que o LiDAR faz? O LiDAR, hoje em dia, tem essas trenas digitais que você coloca ela num canto da mesa, vai ter aqui, ela vai emitir um pulso laser, vai bater no objeto, voltar e pelo tempo desse pulso infravermelho que transita na velocidade da luz, pelo tempo de emissão e reflexão, ele estima a distância. Tá. Só que o LiDAR, ele opera um pouco mais complexo que esse simples medidor de essa trena digital. Ele opera emitindo milhares de pulsos por segundo e combinado com sistemas ali de GPS, espelhos que faz esse redirecionamento desse pulso laser, ele consegue fazer uma varredura do território. E como a gente está falando de um ambiente florestal, a floresta ela não é opaca, né? Ela tem aberturas no dossel. Então, esse laser, alguns desses pulsos laser, conseguem entrar na floresta e atingir até mesmo o galho. Só para tirar uma dúvida, isso vai alocado num avião e vocês vão passeando com o avião? No caso que utilizamos no estudo, foi dados aerotransportados. O sensor foi colocado no avião e foi sobrevoado na floresta. Mas hoje a gente já tem LiDAR terrestre, que você coloca uma mochilinha e vai caminhando ali embaixo do dossel. Legal, vai adquirindo informação. Só para o pessoal lembrar, dossel, explica só o que é dossel. Dossel é a copa das árvores, né? Quando você está num ambiente florestal, né? A combinação das copas das árvores forma o dossel. Né? Então, hoje a gente tem esses LiDAR, né? Que a gente chama de terrestre, tem o orbital, né, que é o JEDI, tem o ICE-7 também, que são LiDARs orbitais. É claro que, em termos de resolução, o LiDAR terrestre e aerotransportado ele vai ter uma resolução muito melhor. Você vai conseguir ver uma digitalização tridimensional da floresta com uma precisão milimétrica. Você vai conseguir ver a estrutura, você consegue enxergar o galho, o relevo embaixo, a estrutura da vegetação, tanto que alguns projetos que eu estou envolvido hoje, a gente está analisando como que essa estrutura da vegetação pode variar a partir das condições que essa vegetação se encontra. Então, você consegue ver o que a gente está chamando de plasticidade de algumas espécies, né? Você vê o tronco da árvore, os troncos, como que essa variação no tronco da árvore vai modificando, de uma mesma espécie, vai modificando a partir das condições que essa vegetação é inserida. Mas antes da gente avançar para isso, eu queria perguntar um pouquinho mais, vamos voltar um pouquinho no início dessa transição de geógrafo para essa área totalmente de sensoriamento remoto. Porque geografia tem a ver com sensoriamento remoto, mas que fez você vir para isso? Eu falo que eu fiz geografia porque escolher uma profissão ali nos seus 17, 18 anos é complicado, né? Então, mas na geografia eu vi a oportunidade de conhecer várias áreas. E aí, e como sempre tive muito apoio familiar, né? Aí, a partir do momento que eu tivesse uma área de maior interesse, eu poderia me voltar exclusivamente para essa área. Só que eu fui gostar justamente da área de mapeamento, que é a área da geografia, né? Você trabalha, a base da geografia é o mapeamento. E tendo esse interesse muito grande em mapeamento, me dediquei a
seguir essa carreira no sensoriamento remoto, né? Aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é referência brasileira e internacional no tema. E durante o mestrado, só retornando um pouco, e ainda na graduação, eu tive a oportunidade de participar do que foi vir a ser o Ciências Sem Fronteiras. O Ciências Sem Fronteiras. E quando eu fui fazer esse intercâmbio, fui para os Estados Unidos, na Universidade de Massachusetts, a UMass, onde eu fiquei 6 meses lá. E eu tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E foi muito bom, porque na pós-graduação, o pessoal de lá estava desenvolvendo como se fosse um plano diretor para uma cidade que sofria com problemas de alagamento. E para mapear as áreas suscetíveis à ocorrência de alagamentos, eles utilizaram um LiDAR. Então, aí foi o meu primeiro contato com o LiDAR que eu tive, foi nesse intercâmbio. Achei uma coisa maravilhosa, assim, que tinha saído direto de ficção científica, que você pega o espaço e que você consegue fazer uma recriação do espaço em tridimensional, remover objetos que você tem interesse. É uma coisa absolutamente incrível. Depois eu vou querer perguntar para você um pouco mais sobre detalhamento de funcionamento desse LiDAR, porque eu fiquei bastante curioso. Claro. Mas segue aí falando da sua formação. Não, mas aí foi isso. A gente fez esse trabalho para identificar as áreas suscetíveis a alagamento ali na... Não vou me lembrar o nome da cidade, mas a gente fez esse trabalho. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, quero continuar trabalhando com esse sensor, quero entender um pouco mais sobre ele. Então, eu desenvolvi meu trabalho final de curso entendendo como que é feita essa coleta de dados, como que funciona de fato o sensor. E aí, quando eu fui entrar no mestrado de sensoramento remoto no INPE, na época a gente ainda tinha que mandar as documentações por correio, né? Mas eu lembro claramente que tinha um espacinho lá que você precisava descrever o que você queria fazer aqui dentro. A minha resposta foi muito breve. Queria trabalhar com dado LiDAR. E aí, coincidentemente, né, teve o projeto EBA, que coletou dados LiDAR para a Amazônia inteira, né, para estimativa de biomassa, com o Jean, né, que teve aqui algum tempo atrás. E tinha essa base de dados enorme, de dados LiDAR por toda a Amazônia, e o pessoal estava todo mundo olhando biomassa. E o meu orientador, Luiz Aragão, na época, ele tinha já vindo da Universidade de Exeter, tinha bastante contato com um arqueólogo de lá, o José Iriarte, e eles tinham essa iniciativa de fazer uma prospecção, ver se era possível identificar esses sítios arqueológicos, né, que a gente chama de geoglifos, earthworks, né, em inglês, ou então até mesmo estruturas de terra, se era possível identificar essas estruturas utilizando esse dado embaixo de floresta. E foi-me dada essa tarefa. Eu não tinha essa noção eu tinha noção do sensor, mas não tinha noção desse contexto histórico, né? Eu não tinha, até então, no meu mestrado, nunca tinha ouvido falar desse tipo de achado arqueológico. E aí foi um processo, né? Eu fui aprendendo a ser um especialista em sensoramento remoto, mas também fui aprendendo ali aos poucos o que eram essas estruturas e como que a gente podia fazer para identificar elas. E deve ter sido muito importante, até mesmo para sua construção pessoal, né? Porque você, eu não sei quantos anos você tem, mas a gente teve uma educação que fortaleceu muito a ideia do pensamento colonial, né? De como que o Brasil foi colonizado, mas não ainda se colocando como colônia, como uma descoberta do próprio país, Brasil. E aí, de repente, você tá ali juntando a geografia e o seu trabalho de processamento, de sensoriamento remoto, e começa a ver que aí tem muito mais história do Brasil do que você imaginava. Como e muito foi mais antiga, né? E muito mais antiga. Como foi esse sentimento? Porque às vezes as pessoas falam de estudar a Amazônia e elas pensam só nos recursos naturais, na floresta, mas tem uma história inteira ali, né? Como foi para você? É engraçado porque quando eu, na época de colegial, não colegial, acho que criança ali, ensino médio, fundamental, não gostava de história. Porque eu enxergava a história como
algo que começava num período e terminava ali, como se fosse um bloco, sabe? E aí, quando eu fui... E também, durante esse período, a gente vê... Tem essa muito visão colonialista, né? A gente passa a estudar o Brasil depois, assim que ele é colonizado, né? E essa pesquisa, ela tem me visto isso... Ela me evidenciou muito isso, né? Tipo, já tinha um Brasil antes. E hoje... com a evolução do sistema de ensino, a gente já começa, já é inserido isso, né, da dispersão das comunidades tradicionais indígenas na Amazônia prévia à colonização, que é muito importante. E estar inserido nessa pesquisa também me fez mostrar como que o impacto dessas civilizações tão antigas na Amazônia tem um impacto significativo até hoje. Que a gente está vendo que nessas florestas onde elas foram intensamente manejadas, no período pré-colombiano, ou até mesmo mais antigas, ela tem uma estrutura diferente, tem uma estrutura florestal diferente, ela tem um funcionamento diferente. Então, você vê que a história ela não está nesse bloco. Ela está presente, ela tem impacto em toda a história nossa, inclusive o presente. Então, já podemos partir para uma coisa um pouquinho mais técnica? Pode. Vamos lá. Vai. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, é que eu queria entender, e eu acho que também o pessoal gostaria de entender, de orelhada, assim, eu ouvi, né? A gente ouve em reportagens de que utilizando de equipamentos, você já disse aqui, que é o LiDAR, cientistas conseguiam perceber a presença de realmente civilizações muito antigas e de um alto grau de complexidade, tipo civilizações ali que se comunicavam e relativamente modernas, em comparação àquelas civilizações pré-colombianas que são muito mais mencionadas normalmente, né? Que os astecas, incas e tudo mais. Como é que vocês percebem essa assinatura? Porque, como você falou, o ambiente ele é extremamente desafiador. A gente está falando de um ambiente de floresta. Como é que vocês percebem essa assinatura? Aí a gente entra um pouco no tema da arqueologia, né? E pelo que eu li a respeito, a gente consegue ver isso. No caso dos geoglifos, eles são estruturas que têm uma conectividade entre eles. Tem diversos trabalhos de arqueólogos que foram em campo, fizeram prospecção e viram que essas sociedades tinham um sistema de organização social muito grande. Existia diferentes tipos, né? Desde da organização hierárquica, mas também como cidades independentes e autônomas. Mas e dentro dessas cidades tinham os espaços organizados, onde eles desenvolviam uma floresta, uma agrofloresta em determinados locais, faziam a disposição dos seus dejeitos em locais específicos. Então existia uma organização social, uma organização sócio e ambiental dentro desses espaços. Então eram comunidades muito bem avançadas. E também tinha estruturas extremamente complexas, assim, vamos dizer... Sim. O que a gente enxerga no sensoramento remoto no caso dessas estruturas de terra, dos geoglifos. É lógico que na Amazônia, essas estruturas é uma porção mínima dos legados que os povos indígenas tradicionais deixaram. Vários outros tradições indígenas não faziam essas estruturas. Faziam cerâmicas, faziam manejo de domesticação florestal, domesticação florestal, que é a inserção de espécies específicas para prover alimentos e instrumentos para eles. Faziam também desenvolvimento de terra preta, que são também registros da ocupação indígena que estão muito mais dispersos por toda a Amazônia. O que a gente está falando do geoglifo, das que é o geoglifo? Só pra... Você quer mostrar? Vamos botar uma imagem aí. Vamos botar. Isso. Vamos mostrar. Qual que a gente abre aqui? Ó, cadê? Deixa eu ver. Ó, essa aqui é muito boa. Ó. Vamos ver. Esse aqui, ó. A gente vê que aqui tem um círculo geométrico no meio e ela é feito pela remoção do solo em uma forma geométrica. Eles fazem... é ET que veio e fez isso. Não. Não, são comunidades tradicionais indígenas. Aí, no caso, esse daí, é muito fácil a gente encontrar essas estruturas ali pelo Acre, que a gente chama de fato de geoglifo, né?
Tanto que se você abrir o Google Earth e ir ali perto de Senador Guimard, ou então Rio Branco, e sair procurando em área desmatada, é muito fácil encontrar um. Né? E são essas formas geométricas, né, cravadas aí no solo, que no caso do Acre tinha um propósito mais religioso, onde eles faziam encontros nesses locais. Né? Tem alguns em outras regiões da Amazônia que eram feitos para as pessoas realmente se assentarem e viverem naquele local. Tem outros que também serviam como tipo de observatório, que eu vou tentar mostrar um pouco depois, mas não mais é essa forma geométrica, né, cravada no solo. Que é uma demarcação. É uma demarcação. E é interessante porque as pessoas pensam que toda forma de vida que existiu antes dessa colonização, ela era depredatória, e ela não necessariamente era. Ela já existia um nível de inteligência para se fazer o uso daquele espaço e a manutenção daquele espaço para se permanecer vivendo dentro daquele espaço. Sim, e eles tinham um estilo de vida que realmente viviam integrados à floresta. Né? Completamente diferente do que a gente tem, passado por hoje. Exatamente. Né? Quer ver? Mostra... Vou sair aqui, você escolhe. Talvez vou mostrar um agora do LiDAR. Eu acho que aqui, ó, no vídeo. Isso. No vídeo? No pasta vídeos. Ó, tem esse daqui, ó. Mostrar o que é um dado LiDAR, né? Isso, boa. O dado LiDAR, ó, isso aqui é um transecto, né? O voo, ele sobrevoou essa pequena faixa, e aí aqui eu tô aproximando do dado. Você vai vendo, ó, tem copas florestais, mas quanto mais perto a gente vai chegando, a gente vai ver que só são pontos. Então, ó, você tem uma doncel aqui, ó. Aí o avião caiu nessa parte. Aí, ó, você vê que é uma árvore, mas ela é formada com pontos. Tá. E... Isso daí seria o LiDAR, como que o LiDAR enxerga. Sim, é o dado bruto dele, né? O dado discreto. Tá, deixa eu pôr no play. E eu fico imaginando que, por exemplo, encontrar esses geoglifos que falam, Geoglifos, estruturas de terra. Encontrar essas estruturas no meio dessa mata toda só utilizando equipamento ultrassensível mesmo, né? Sim. Olha que bonito. Realmente, se você imaginar que você não está olhando no visível, então tudo isso aqui é um comprimento de onda específico, né, que está refletindo, e você vê que ele reflete direitinho mesmo, né, reproduz direitinho a copa da árvore, né? Sim. Tem até eu acho que tem um exemplo aí que é onde está a estrutura da árvore. Só que eu não vou... volta na pasta anterior, por favor. Desce aqui. Não, acho que eu não coloquei. Eu vou pedir desculpa a vocês. Não tem problema, tudo bem. Tá. Mas, olha, eu fiquei impressionada de ver. Posso mostrar essas outras aqui? Pode, sim. Isso daí são fotos do fotógrafo Diego Gurgel, que ele trabalha ali no Acre fazendo esses aerolevantamentos para tirar essas fotos, né? Porque muitas vezes, qual que é o problema? Muitas vezes quando você está a nível de solo, você mal vai perceber isso. Que é um outro desafio para identificar essas estruturas. Com certeza. Então, só com visão aérea mesmo. Sim, e aí para fazer visão aérea no óptico, né? Não no óptico, né? Porque o LiDAR também opera no óptico, né? Mas com nossos próprios olhos, precisa estar desmatada. E o grande desafio é encontrar essas áreas preservadas. Com o LiDAR você consegue. Sim. Que é ali, igual, a gente tem toda a vegetação, toda a floresta, o modelo tridimensional da floresta. Então eu consigo ir eliminando as coisas que eu não quero. Eu não quero dossel, não quero os troncos, quero só o relevo. Aí eu consigo mapear só o relevo. Muito legal. E aí sim vai evidenciar essas estruturas mesmo embaixo de floresta. E vocês chegaram a ir nesses locais depois para ver se tinha... Você não, mas alguns outros grupos talvez? Não, então, para o estudo, a gente só trabalhou com dados de sensoramento remoto. Inclusive, os dados que foram coletados não foram para a nossa pesquisa. A gente utilizou a gente acessou diversos bancos de dados públicos, né, que coletavam esses dados para a Amazônia com um propósito principal de estimativa de biomassa. A única coisa que a gente fez foi... Vamos ver se tem alguma coisa além só de biomassa, não sei. E a gente encontrou várias coisas. E aí, já aproveito que eu acho que é muito importante. Esse seu trabalho,
essa sua análise acabou gerando um artigo de altíssima relevância e de altíssimo impacto que repercutiu muito e, inclusive, uma inserção a você no Fantástico. Então, quero que você fale um pouco sobre isso. Sim. Sobre o trabalho e sobre a inserção e tudo mais. Foi um trabalho bastante extenso, né? Que deu início ali no mestrado, foi sair apenas no final do doutorado. Eu acho que foi um trabalho que me moldou como pesquisador de uma maneira muito positiva e extremamente multidisciplinar. Eu, como geógrafo, liderar um trabalho desse tipo, né, com o trabalho, aí só tem meu nome, né, mas ele tem mais de 230 coautores. Temos estatísticos que nos ajudaram muito, o Dani Guberman, o Guido Moreira, que ajudaram a gente a desenvolver o modelo preditivo, porque uma coisa é encontrar, mas a gente também quer saber onde pode ter outros. Até mesmo para preservar essas áreas, aumentar o nível de preservação e também fomentar, né, orientar os arqueólogos, falar, eu sei que vocês estão fazendo pesquisa muito focada nessas áreas, mas tem essa outra área aqui que talvez valha a pena ser explorada. Só para chamar a atenção do pessoal, não sei se o pessoal está conseguindo ver, mas se você for ver, é www.science, tá? Science. Beleza? Só para deixar pontuado que foi na Science que ele publicou o artigo. Tá bom, FAPESP? Foi na Science. Isso vale mais que 10 artigos, tá bom? Também saiu reportagem na agência FAPESP, teve bastante repercussão nacional. Legal. E também internacional, né? Foi bastante prazeroso. E o trabalho seu, então, é More than 10,000 pre-Columbian earthworks are still hidden throughout Amazônia. Traduz pro pessoal. A gente fala que, justamente pelo modelo preditivo, a gente conseguiu estimar que tem mais de 10 mil outras estruturas pela Amazônia. Olha isso. Que ainda precisam ser descobertas e preservadas, né? E aí aqui tem um desenho do que a gente encontrou, né? Esses todos estão embaixo de floresta, menos esses dois aqui, que eles estão já em área desmatada, mas eles não eram catalogados na base do IPHAN. Né? Aqui a gente vê, né, que tem as estruturas circulares, né, mas também tem estradas, né, que conectam um ao outro. Vocês conseguiram pegar essas estradas, que isso Sim, muito interessante. A gente não visitou nenhum local, todos os dados que foram coletados foram remotos. Depois da publicação, em contato com o Lúcio, do Instituto de Pesquisas Arqueológicas do Amapá, eles visitaram esse daqui. E confirmaram. Tá. Que foi um grande alívio. Esse aqui, né? Esse daqui no quadro H. Esse daqui em G, ele tá meio difícil de visualizar, mas você vê que tem um círculo em volta. Esse daqui no I é muito interessante, porque ele foi... isso daqui, é bom falar, todas esses montículos aqui, né, essas formas, são variações muito sutis no relevo. A gente está falando de variação topográfica de 20, 30 centímetros. Olha! Nossa! Agora eu sou essa senhora! Então a gente 30 centímetros. Então a gente consegue identificar, tem essa precisão. O dado LiDAR, ele é precisão milimétrica. Então nunca você perceberia isso em terra. Em terra. Esse daqui do quadro I é o que tem maior diferença topográfica, que ele já tem mais de 1 metro. Só que tem uma justificativa por quê? Porque talvez não seja... construídos por terra, mas sim por posicionamento de rochas, que é o caso, porque esse daqui do quadro I, ele está localizado muito próximo ao Parque do Solstício, no Amapá. Se jogar aí na internet Parque do Solstício do Amapá, vai ver que é conhecido como, sabe aquele Stonehenge? Sei. É o Stonehenge da Amazônia. Solstício. Parque do Solstício. Ele tem esses afloramentos... Seria esses aqui? Que são posicionados de uma maneira que durante o solstício do inverno, essas rochas elas não projetam sombra. Então ele tem... É um parque... um parque arqueológico que tem estudos que mostram que ele era como se fosse um observatório das comunidades. Entendi. Aí daqui a pouco surgem pessoas dizendo que as civilizações naquela época jamais seriam capazes de construir uma estrutura como essa e que é alienígena. Vocês estão subestimando a capacidade do ser humano, né?
de ser inteligente. Sim, às vezes a gente acha que só porque é antigo que não tinha conhecimento, mas na verdade a gente vê que eles eram extremamente... Tinha um conhecimento muito, muito grande a respeito. Se for ali vai no material do Ciência Talks, por favor. Vamos lá. Ó, se for aqui, sobe nas pastas. As Path Profiles. Mostrar ali, ó. Aqui, ó, eu tenho as... tá, aqui, ó. Primeiro, abre aqui das árvores. Só para ter um exemplo. O que é o dado LiDAR? Você vê aqui, ó. Isso aqui é uma castanheira. Que incrível, cara. Que você vê que aqui tem o dossel da castanheira muito mais emergente. Sim. O subbosque aqui embaixo. E essa daqui é como se fosse a visão aérea, né? Você só vê... Agora, você quer perguntar alguma coisa? De cima você só vê essa... seria isso aqui. E aqui a palmeira de cima, o que a palmeira parece? Só parece uma estrelinha. Mas aqui a gente vê que a palmeira ela tem esse... Então, uma pergunta um pouco mais técnica a respeito do equipamento. Pode ser, Cláudia? Pode. Eu queria entender um pouco melhor como é que esse equipamento funciona. Porque o que eu estou entendendo é o seguinte. Você tem... É um equipamento que envia um feixe de onda eletromagnética. Um feixe não, na verdade. São vários feixes, imagino. Vários feixes. Aí, contando que, então, esse feixe de luz vai ser absorvido pela região amostrada e depois vai refletir em determinado comprimento de onda. Então, ele funciona como emissor e também detector. Como é que funciona? Diz para mim. É um sensor... É um sensor óptico passivo. Ou seja, ele emite... Passivo não, perdão. Ativo. Ele emite a própria fonte de radiação eletromagnética. Como eu estou operando no caso aí do exemplo, né, uma região florestal, ele opera na região do infravermelho. Por quê? A vegetação, ela reflete melhor esse comprimento de onda. Claro. Então, eu vou emitir o pulso, a superfície, que é altamente refletível, ela vai refletir ele de volta pro detector. E aí ele vai fazer, a partir dessa triangulação, sabendo o ângulo de emissão e de recepção e o tempo que levou, você consegue identificar a coordenada. São os mesmos que são... Você consegue perceber até profundidade na floresta, né? Que é o mesmo que é usado para nuvem, para muitas coisas assim. A nuvem vai ser outros comprimentos de onda, mas o infravermelho é isso, né? Ele aproveita essa capacidade de reflexão, né? Nesse comprimento de onda. Mas aí ele vai dando esses mapas, como tá aqui, não é isso, Vinícius? Sim. Tá vendo aqui que aqui são as alturas, né? As altitudes. Então, imagina que ele tá emitindo aqui... E aí ele reflete nessa altura. Daí ele está emitindo em todas, né? E ele sempre percebe refletância nesses pontos, nesses pontos, nesses pontos, nesses pontos, nesse ponto. E aí cada uma vai dando para ele essa capacidade de reconstruir esse espaço com essa refletância. É incrível. Não é isso? É absolutamente incrível. E é um sensor que não é exclusivo da área da ecologia, não é da arqueologia. Né? Ele tem revolucionado muito a arqueologia, porque mesmo sítios que antes eram muito estudados, o dado LiDAR ele traz a precisão muito elevada. Então você consegue visualizar esses detalhes que antes não eram perceptíveis. Então ele tem sim revolucionado a arqueologia, mas também ele atua em diversas áreas da ciência. Uma das coisas importantes que ele faz com relação a essa parte aí é, por exemplo, deslizamento de terras, né? Que, até mesmo esses, né, que você falou sobre enchentes, mas vamos supor que você precisa ter uma sensibilidade de perceber que houve uma movimentação sutil na terra, um deslizamento muito sutil. Com o LiDAR você consegue ter essa percepção. Carros autônomos também usam LiDAR. Porque ele consegue ir mapeando o entorno conforme vai se... E não atropelar pessoas. Aí entra a questão, por que o carro autônomo da Tesla, em teoria, eu vou falar, é mais barato, mas a gente não conseguiria comprar um. Tá? Barato é relativo. Por que ele é um pouco mais barato? Ele é treinado com LiDAR sobre a fotogrametria. Mas se você fizer... E aí tem alguns vídeos na internet que o pessoal coloca uma parede, mas essa parede simula a continuidade da estrada. O carro da Tesla não consegue, porque ele é treinado com LiDAR, mas no final ele é... Ele não é um LiDAR. Ele não é um LiDAR. Ele treina a... O LiDAR treina... Ele treina a imagem. A imagem. Isso. Sim. E como que você fez para prever, por exemplo,
a existência desses sítios? Porque você tem uma área gigante, aí você falou que você usou... Então, aí primeiro a gente descobriu esses daí, né? Aí foi o meu orientador falou, não é o suficiente, vamos... Somente a descoberta dos sítios não é o suficiente. Orientadores são pessoas lindas que nós amamos. Vamos procurar mais. O que mais a gente pode fazer? E aí entrou a ideia de... Aliás, não fale mal de... Porque hoje eu sou um orientador. Não fale mal de orientadores. Eu também sou uma possível orientadora. Mas se não fosse meu orientador é uma Aragão, peça-chave. a gente espera você aqui um dia, tá bom? A gente sabe que você fez bastante coisa legal. O Aragão é fera. Também joga basquete com a gente. Mas aí a ideia era indicar onde pode haver outros, né? Justamente para buscar maior preservação, buscar fomentar novas pesquisas, desenvolvimento de novas pesquisas em núcleos diferentes da Amazônia, né? Porque a gente tem esse aspecto, né? Quando você vai fazer uma prospecção arqueológica, você espera ter algum retorno. Como que você vai justificar para uma agência de fomento que você gastou rios de dinheiro prospectando uma nova área que não teve nenhum retorno, nenhum achado, não vai gerar nenhuma nova publicação? Então a gente pensou em uma maneira de tentar indicar locais onde pode haver uma prospecção com embasamento científico um pouco maior. Buscando desenvolver novas pesquisas em diferentes núcleos da Amazônia. E aí reside talvez um dos grandes impactos do seu trabalho lá na Science. Porque vocês, com esse trabalho, apresentaram a comunidade, falou, esses lugares aqui podem ser lugares de grande interesse à pesquisa em arqueologia e de civilizações pré-colombianas existentes. Acho que não só isso não também. Estou me interrompendo aqui, mas acho que você pode explicar a importância de que, por exemplo, apesar dessas áreas terem sido utilizadas, a floresta se regenerou nessas regiões. Então, assim, como é que a floresta se regenerou nessas instituições? Ou seja, como é que a gente pode viver e conviver dentro da floresta sem destruir ela definitivamente? Sim, em diversos estudos mostra remontam, né, como que era o estilo de vida dessas comunidades que viviam nessas áreas, né? E hoje, né, depois de tudo que houve com as comunidades tradicionais, a gente foi manejando elas da maneira... territórios indígenas, essas áreas foram desocupadas e a vegetação regenerou num ponto que a gente não consegue visualmente diferenciar o que é uma floresta que não houve nenhum tipo de manejo, que foi de fato virgem, com essa floresta que foi intensamente manejada. Visualmente é muito difícil fazer essa distinção. Então a gente tem utilizado outras metodologias para tentar entender como que é o funcionamento dessas áreas. Elas estocam mais carbono, elas têm uma ciclagem um pouco maior. Frente à regeneração, como que essas áreas se portam? Porque, por exemplo, o solo, a terra preta de Índio é um solo muito mais fértil na Amazônia. Então, alguma dessas áreas contém terra preta. Então, você vê que tem uma vegetação, dependendo da abordagem, eu falo ver, né, mas depende muito do instrumento que você vai utilizar para ver isso, né, você consegue ver essas nuances na vegetação. E justamente, né, viviam num jeito muito mais integrado à floresta do que a gente vê hoje. E a possibilidade também de usar isso para demarcação de territórios, que isso eu acho que é uma coisa que faz com que você junte ciência com a parte, né? Sim, na época que saiu o artigo, estava sendo muito debatido o marco... marco do território, né? O marco temporal. Marco temporal, sim. E aí a gente fez uma sessão do artigo apenas para discutir isso, apenas para mostrar como que esses resultados podem ser utilizados para fazer a demarcação de terra, para provar que esses locais foram há muito tempo habitados pelos povos indígenas e que merecem ser reconhecidos. Então teve esse aspecto político também que a gente abordou no trabalho. Não. Então na verdade é muito amplo. Sim. É realmente muito amplo e claro, extremamente importante, certamente. Porque quando você vai dizer que, por exemplo, esse território aqui não era de ninguém, e aí você vai ver assim, era de alguém, né? Esse povo tá por aí, tem uma história, às vezes migrou, tá em outro contexto social hoje, mas não significa que... Às vezes foi dizimado, né? Às vezes foi dizimado. Aliás, muito mais provável, inclusive, né? Infelizmente. Porque carece um pouco da informação, né? Muita gente pode achar que, pega esse território qualquer aqui,
e demarca como terra indígena. Não é assim que funciona. Você precisa provar que aquele local foi habitado, que eles têm uma ancestralidade com aquele local, porque eles mesmos, muitas vezes, não querem, eles querem o território que foi dos antepassados deles. Então é preciso ter esse respeito, é preciso ter esse conhecimento de onde que foi esses locais, quais são essas marcas que a gente pode detectar. E essa abordagem que a gente fez é uma abordagem que pode ser extremamente ampla, né? A gente abordou a Amazônia como um todo, né? Então a gente não focou em uma área só. Então a gente já está pensando no território nacional como um todo e como fazer esse ordenamento da melhor forma. Não fazer o ordenamento, né? Mas como auxiliar o desenvolvimento desse ordenamento da melhor forma. E é algo que, do ponto de vista político, não deveria ser tão complexo, mas acaba tendo um grau de, eu digo assim, uma demarcação de área, ela é óbvio, ela é extremamente complexa por conta disso tudo que você falou. Então, enfim, você tem que fazer uma pesquisa, como você colocou, de ancestralidade local, né? Mas ainda assim há muita resistência política de diversos setores da sociedade em fazer as devidas demarcações, algo que é de fato de direito daquelas pessoas. Elas merecem, não só merecem, elas têm direito àquela localidade por questões de ancestralidade. E porque, na verdade, a gente vive numa região que foi invadido. Isso aqui a gente vive, nós somos resultado de uma grande invasão e dizimamos uma população local aqui. E, enfim. Eu acho interessante, sabe, César? Eu acho que agora eu vou ganhar alguns haters. Eu já ganhei vários, né? Vamos junto. Foca aqui. Tamo junto. Isso. Eu acho que, assim, essas pessoas, e geralmente tá associado com pessoas que são contra movimentos sem terra, né? Então, elas não querem, elas são contra pessoas, movimentos sem terra, de reassentamento, o que eu não sou contra. Mas elas são contra, mas elas querem invadir um território que não era delas. Ah, sim, não. Não é? Elas querem entrar no território que deveria ser demarcado ali, né? Como propriedade, como patrimônio, né? Dos povos originários, mas quando a gente fala, tá ok, então vamos fazer uma redistribuição, já que você acha que a gente tem que redistribuir essa terra, vamos redistribuir? Aí ela, não, porque daí você tá invadindo o meu território e o meu território é meu. Que então, um dia alguém na minha família, um antepassado meu, invadiu e agora é meu, porque ou eventualmente eu grilei, né? É meu. Então é terrível, né? E se tratando dos bens arqueológicos, né, também, quando se tem um achado arqueológico, ele tem uma camada adicional de proteção, né, pela legislação brasileira, porque todo bem arqueológico é da União, então tem que ser preservado. Então é importante estar entendendo como que é a distribuição disso, justamente para poder preservar ainda mais ali na Amazônia, né, que a gente tem ali diversos fatores. A própria terra indígena é uma barreira contra o desmatamento, mas a gente pode utilizar esses achados de uma outra forma também, para proteger a floresta. E dessas descobertas, qual foi a que mais te chamou a atenção? Olha, eu gostei muito daquela que estava mostrando, dessa... Ela tá lá no... Não, pode ser na... Essa site detailed. Ó, eu, pessoalmente, gostei dessa daqui, ó. Essa primeira aqui, ó. Pode abrir aí. Aqui, ó, essa primeira imagem aqui é o relevo sombreado, né? Aí aqui é a topografia, a elevação, a declividade do terreno, e aqui é só o modelo digital do dossel, né? A altura do dossel. Então, você veria... Então, aqui, você veria isso? Sim. E embaixo disso, mas então, você tem tudo isso. Isso tudo tá debaixo... Aquilo ali tá debaixo de uma camada de floresta. Uma camada de floresta. Isso. Tá vendo? Eu tenho colocado aqui a imagem ótica, né? De um sensor de alta resolução. Mas é isso aqui, se você passar por cima, você veria um monte de floresta. Acredito que mesmo se você passar embaixo da floresta, não vai enxergar nada. E aí, essas estruturas aí, de sombreamento, essas estruturas todas, qual que é a escala disso? Qual que é o tamanho disso? Tem aqui, em outra pasta tem, mas é variação de 20, 50 centímetros. Só aquela estrutura que, em particular, né, que passou ali de 1 metro. Né? Mas isso daí são variações de 50, 60. Tá. E qual que é o tamanho, tipo, comprimento dessas estruturas? Ó, essa daqui, ó, foi o que mais me chamou a atenção.
que... Primeiro, essa imagem aqui foi a imagem que foi utilizada para fazer... para procurar elas, né? Porque toda procura pelas estruturas foi feita de maneira visual. E aí você vê que tem aqui uma estrutura central, mas também tem aqui, ó, um corredor que leva até o rio, um outro corredor que desce aqui, esse corredor que desce, atravessa o rio e continua. Caramba. Então essa foi uma das estruturas que mais me chamou a atenção. E aí, essa estrutura está localizada ali na região do Acre, então eles não eram habitáveis, né? Eles eram mais para encontros cerimoniais, de acordo com a literatura. A gente vai saber isso de fato. O momento que fizerem campo, né? Eu falo isso que fizerem porque, mais uma vez, eu não sou arqueólogo, né? Eu não tô... Daqui a pouco você vai estar fazendo. Não sou mais adequado a fazer esse tipo de trabalho, né? Mas ali, pela literatura, a gente vê que muito provavelmente nessas áreas vai ter urnas funerárias, que são aquelas urnas de cerâmica que eram enterradas. Incrível, cara. Talvez encontre até restos mortais. Provavelmente. E até, às vezes, mais informação. Né? Agora, para você fazer essa medida, assim, vamos dizer assim, essa escolha de localidade, isso, na verdade, não... Opa! Fica aí, microfone. Não se tinha a menor ideia de que existiam essas estruturas ali. Na verdade, foram varrendo para procurar estruturas. Não, é igual eu falei, os dados, a gente trabalhou com dados que já tinham sido coletados. Tinham dados que eram de 2008. Beleza, entendi. Que foi aí vocês fizeram um outro tipo de análise a esses dados. Porque eu falo que o dado LiDAR é um dado extremamente rico. Então, ele tem uma importância e consegue fazer inúmeros estudos utilizando o próprio dado do EBA, né? Que o do Jean... Eu falo do Jean, mas é porque ele era o coordenador. Não que ele é dono dos dados, mas ele foi o coordenador do projeto EBA. Mas diversas pesquisas foram realizadas utilizando o mesmo dado. Com uma abordagem, cada pesquisa tem uma abordagem diferente. Então, é um dado extremamente rico. A questão é que o que a gente utilizou, o dado, foi para um propósito arqueológico. Sim. E ter essas descobertas. Enquanto muita gente... Porque na etapa ali de processamento de dados, quem está trabalhando com floresta vai normalizar o terreno, né, para identificar a altura da vegetação. E quando você normaliza o terreno, essa estrutura já some. Ela some. Então, muitas vezes, você nem visualiza nada. Sabe o que me impressiona? É como que essas estruturas, elas não se apagam com o tempo. Isso é uma coisa absolutamente impressionante. Tem alguns estudos de arqueólogos mesmo que foram ao local e fizeram a escavação, porque tem essa... É lógico, né? Com o decorrer dos anos, tem a deposição sedimentar, que aí nesses estudos eles conseguem ver de fato quanto que era essa profundidade, né? Mas no nosso caso aí são só essas pequenas variações aí no relevo. Não, mas é impressionante. Mas você mostrando isso, você também mostra o caminho para esses outros trabalhos. É interessante o LiDAR, por exemplo, eu faço um trabalho com o projeto Meninas do Espaço e a gente usa o programa Globe, que é um programa da NASA, para a gente poder cadastrar e avaliar, por exemplo, biomassa a partir de árvores. Então, elas aprendem, as meninas aprendem, tem um aplicativo, inclusive, que elas cadastram, a medir a árvore e esses dados, elas cadastram eles nesse aplicativo. E esse aplicativo usa dados de LiDAR, e mais através de um satélite que está no espaço, ICE. E aí ele passa e ele faz isso. Então, ele com o LiDAR, ele mede a altura dessas árvores e depois compara com os dados que as meninas coletaram em solo. Incrível. Então, e esse satélite, ele é usado para medir gelo. Tanto que é ICE o nome dele. Então, o LiDAR é isso que ele proporciona mesmo, né? Então, que nem, por exemplo, ele tá mostrando aqui, que aí eu vou até puxar a sardinha pro... Abre mais um aí, Flávio, pro lance do... Por exemplo... Se você quer saber a área de biomassa, então você vai ter aqui... você consegue, por exemplo, quantificar o quanto é vegetação e aí você... Por isso você consegue fazer uma extrapolação pro nível de biomassa. Eu estou aumentando muito o meu nível cultural científico com vocês. Vai naquela figura, vai naquela imagem que ele mostrou, que ele falou que tem a coisa que ele gostava mais ali. Você gostou dela também, né? Gostei. Essa aqui? Essa daí, né? Essa? A que chamou mais atenção, né, Isso. Vinícius?
Só para deixar, aumentei, só para deixar claro para as pessoas, porque eu tive uma dificuldade de enxergar, enfim. Você achou que era o rio que era... Não, inicialmente sim, mas, gente, é isso aí, ó, circula aí, claro, porque de repente alguém pode ter tido a mesma dificuldade que eu, é isso. Percebam como isso só pode ter sido feito por um alienígena. Não. Ele estraga tudo que o menino acabou de explicar, gente. E falando que as comunidades indígenas tradicionais têm um conhecimento amplo, conseguem manejar não. Só pode ser o território de uma maneira... Não, é alien. Não, é absolutamente incrível. E, bom, isso só mostra, porque quando a gente fala em civilização pré-colombiana, como eu já citei, a gente sempre pensa em quem? A gente pensa em civilização asteca, civilização como se fossem as únicas civilizações de fato modernas e capazes de construir grandes estruturas e tal. Eu sei que eles tinham um modus, pelo que eu estou vendo, eles tinham modus, os que viviam na Amazônia, modos de vida completamente diferente, muito inserido no contexto florestal. Pode falar. Não, abre aquela outra ali, por favor. Qual delas? Deixa eu ver aqui. Essa daqui, ó. A gente, sim, de fato, tem essas civilizações que chamam mais atenções porque construíam o que a gente chama de estruturas monumentais. Sim, estruturas monumentais. Muitas vezes ali você tem blocos de rocha, né, que formam algum artefato, essa estrutura monumental de fato. Mas na Amazônia a gente não tem tanto afloramento rochoso. Exato. O relevo é muito plano. Sim. O que se tem de principal? Vegetação e solo. Exato. Não, eles trabalhavam com o que tinham. E isso não é menos complexo do que o que eles faziam em outras localidades. Porque o que é isso aqui? Isso aqui é um braço de um rio. Só que você vê que ele tem esse formato, essa cabeceira extremamente geométrica. E o que acontece na Amazônia? A gente tem uma oscilação dos rios muito grande. Sim. Então, quando o rio tem cheia, essa área é inundada. Quando o rio abaixa, o que fica preso lá? Num lago. Você tem noção que preso, isso é uma estrutura tão alimento. complexa? Isso é uma estrutura tão complexa quanto qualquer monumento que você vai ver no Peru, Sim. Por exemplo. Isso é absolutamente incrível. É uma maneira passiva de adquirir recurso para subsistência. Não, isso é incrível. Cara. César, é incrível. Pega um cafezinho. Gente, pausa só pro café, porque ciência sem café não existe. Cafecitos, mais cafés. Você quer um café? Isso é uma coisa absolutamente incrível do que eles eram capazes, e é muito importante a gente estar trazendo esse tipo de informação aqui, porque no Brasil, devido à nossa colonização portuguesa, que me desculpem os irmãos portugueses, vocês também são resultado deste sangue todo, mas se criou um preconceito e a gente criou um estereótipo às civilizações originárias, que, como também fizeram fazem os americanos dos Estados Unidos, que de uma civilização totalmente atrasada. Porém que não, cara. Se você for analisar mesmo, eles viviam inseridos na floresta de forma extremamente harmoniosa e muito mais sustentável. Se você for analisar, muito mais inteligente do que o que a gente faz hoje, porque a gente está simplesmente acabando com o planeta. A gente está acabando com a floresta, que a floresta produz ali os rios voadores produzem toda a distribuição das chuvas no Brasil. Sim. E a gente está destruindo a floresta, que vai destruir isso, que vai destruir a agricultura. Isso. Não, cara, assim, destrói as bacias aquáticas, né? A gente tem uma atuação totalmente burra em matéria de manejo de recursos de bem comum. Ela é burra, e burra por conta dessa ideologia capitalista de concentração de renda. Sim. Você não está gostando do que estou falando? Sim. Tá me achando comunista? Maravilha. É uma coisa... A gente... Cara, outro dia eu vi... Desculpa
mas até desvirtuar um pouco. Outro dia eu vi um comentário do Ratinho no programa dele, dizendo que a floresta amazônica ela é só 1%. Não precisa se preocupar tanto. 1%? 1% do quê? É 1% do mundo, do território do mundo. Nossa Senhora! Não, ele falou isso aí, tipo, cara... Fala pra ele morar no mar, então. Já que o mar é a maior parte, mora no mar, então. O pessoal do agro que não consegue perceber a importância da Amazônia para recursos hídricos no sul e sudeste, tipo, qualquer criança de quinta série já sabe disso. E o agro... alguns, né? Não vou dizer todos, mas muitas pessoas que estão relacionadas... Tem muita gente consciente, sim. Não, tem muita gente consciente. Tem muita gente consciente. Só que tem muita gente que é como o Ratinho, que tem uma visibilidade popular gigante e que solta uma dessa. Tipo, se você acaba com a Amazônia, se você... Cara, acabou a agricultura aqui nessa região sul-sudeste. Simplesmente. Sim, é só ver a faixa onde a floresta se encontra vários desertos, né? Por que a floresta consegue se manter? Tem a Cordilheira dos Andes, tem a floresta que faz a evapotranspiração, mas ocorre esse excesso de chuvas ali na região. Mas se não fosse floresta, ia ser uma região árida. O solo da Amazônia é pobre. O deserto do Saara. Na verdade tá na mesma faixa, Cláudia, que do deserto da Namíbia e do deserto da Austrália, que é um grande deserto. Está numa faixa ali extremamente então, a gente depende lotada da floresta. A gente traz isso também, né, no artigo, porque é importante falar que a gente não está falando só de civilizações antigas que não existem mais. Tem diversas tradições que ainda habitam o território brasileiro e que grande parte desse conhecimento de como manejar a floresta ainda está presente na cultura desses povos. Então, a gente não precisa reinventar, redescobrir como manejar a floresta. Diversas tradições ainda têm esse conhecimento. Então, é importante pegar esse conhecimento e poder aplicar em diversas áreas da Amazônia para ter um manejo sustentável da floresta. É lógico que, no passado, elas não precisavam... essas comunidades antigas, né, do período pré-colombiano, não precisavam ficar se preocupando com tendências do mercado e abastecer mercados exteriores, mas ainda é possível fazer de uma maneira mais sustentável que mantenha a floresta nesses locais, principalmente na Amazônia, porque igual a gente falou, a gente precisa dela em pé para sustentar a agricultura em todo o resto do território nacional. E não é à toa... Porque ele recebeu o prêmio, né, no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto com esse trabalho, que mistura várias coisas, porque ciência é isso, a gente usa a ciência sim. Existe para você... Foi legal, eu acho que você deve ter sentido feliz que a ciência que você produziu, que é uma parte extremamente técnica, conseguiu ter essa transposição didática para outras áreas e fazer esse casamento, né? E antes da gente ir pro final, eu quero fazer mais algumas perguntas para ele. Eu quero saber o que é Earthworks, gente. Eu li isso o tempo inteiro. Earthworks, eu acho essa palavra tão anti... É porque o termo em inglês, para abordar esses diferentes tipos, né? Porque ele, igual a gente falou, no Acre a gente chama de geoglifos. Nas estruturas ali do Mato Grosso, a gente chama de assentamento fortificado. Ali nas estruturas do Amapá, ali na costa do escudo da Guiana, a gente chama de como se chama? Estrutura megalíticas. Na Amazônia Central, a gente tem uma outra denominação. Então, como a gente agregou isso tudo, lógico que foi um grande debate entre os arqueólogos, né? Por que a gente está agregando coisa que não é igual, mas não é igual? Então a gente adotou esse termo, Earthworks, para se tratar de todas essas diferentes estruturas que a gente estava analisando. Para aí sim partir para o modelo preditivo. É importante falar que no modelo a gente não utilizou só essas estruturas que a gente encontrou, não. Na época do estudo, tinha mais de 900 estruturas mapeadas por toda a Amazônia, só que grande parte dessas estruturas, cerca de 98% dessas mais de 900 estruturas, estão em locais onde foram descobertas depois do desmatamento. Então, a gente combinou todo esse banco de dados, né, público do IPHAN com os novos achados para criar esse novo modelo e estimar quantas outras e aonde pode ter, né? E o trabalho que você faz agora, porque eu vi que você não está fazendo só isso, né? Você faz parte de vários grupos de trabalho. Sim. Vamos lá, começa. Acho que esse daí é o grande desafio da vida do pesquisador pós-doutorado, né? Às vezes eu fico brincando, que saudade do meu doutorado. Porque o doutorado é justamente isso, a gente tem ali
um problema que a gente criou e a gente mesmo vai resolver, né? No final das contas, gira muito em torno do que você está fazendo. Agora, no pós-doc, você está mais como pesquisador e você auxilia em diversas áreas, né? Então, eu estou trabalhando com o pessoal que está fazendo esse levantamento do potencial arqueológico, tanto na América do Sul, o grande foco é a América do Sul, né? Como um todo. Estou trabalhando um pouco fora da arqueologia, mais com o dado LiDAR em si, para ver a estrutura da floresta a partir dos dados LiDAR, né? Estou auxiliando o pessoal nisso, né? Que a partir das condições, né, que a vegetação é inserida, você vê que essa vegetação ela muda um pouco, né, o formato da vegetação, e com o dado LiDAR, que é um dado que você consegue ver a vegetação tridimensional, você consegue ver essa percepção muito clara, né? E também agora eu estou vendo como que essa intensidade do manejo indígena ela afeta os estoques de carbono, a ciclagem de carbono por toda a floresta amazônica, né? E sempre isso, né? Eu não trabalho focado em apenas uma área, né? Minha menor área de estudo é a Amazônia inteira. Sim, sim. Mas isso é muito legal do pós-doutorado, que ele serve justamente para isso, para você ir ganhando uma independência e você, na verdade, abrir o leque, né? O doutorado é muito focado. Você chega no pós-doutoramento, você abre mais o leque e ganha com isso independência e importância, e relevância, cada vez mais relevância. Reforçando a importância das agências de fomento. Reforçando, Por que eu falei? Por que aquela hora a FAPESP, né, colocou na revista FAPESP o trabalho dele? Muito legal, muito importante. Mas isso é bom a gente trazer aqui, porque hoje as agências de fomento elas estão muito ligadas na questão numerológica, tipo, quantos artigos publicou e tudo mais. E eu sinto, às vezes, que falta uma observação maior à relevância do artigo. Então, o Vinícius aqui é um cara que deveria ter bolsa FAPESP. Eu acho que quando ele for pedir, você já chegou a fazer o pedido? Não, a gente ainda não fez. Quando ele for pedir, a FAPESP tem que não olhar, o cara publicou uma Science. Primeiro autor numa Science. Fora a quantidade de braços que o trabalho dele pode ser desenvolvido, né? Não, exato. E ele, sendo de sensoriamento remoto, apesar dele ter abordado com bastante ênfase a civilização pré-colombiana, uma das coisas que ele aprendeu a fazer é trabalhar os dados, né? E quando ele, sendo de sensoriamento remoto, provavelmente você deve ter utilizado alguns tipos de inteligência artificial ou técnicas de modelagem, machine learning. A gente até queria desenvolver tá vendo? A sua cara, né? Dava mais 1 hora de podcast. Agora ele vai... Nossa, a gente até tinha, no início do meu doutorado, a gente tinha até a ideia de fazer um sistema de detecção automática de preservação e detecção de sítio arqueológico. E utilizando o Imaging Cibers 4A, só que ainda estava muito no começo ali, não tinha tanta imagem disponível, aí foi uma ideia que eu deixei de lado, mas ainda quero um dia poder voltar nela. Estava disponível porque a época, tá? Porque agora já tem um banco de dados gigante que agora ele já pode voltar. Porque era muito no início ali das imagens. 2019, né? Que foi quando ele foi lançado. Então, hoje em dia já tem um banco de dados mais robusto ali que um dia eu quero voltar nessa ideia. Isso. Ou então pegar algum orientando aí para falar... Olha aí, ele já está captando alunos. Agora você vai virar orientador também. Justamente. Vai virar orientador. Porque essa vida do pós-doutorando, eu tenho percebido isso. Você não tem mais tempo para fazer tudo. Não tem. Você tem que começar a trabalhar em colaboração. Você não tem tanto tempo para aprender uma técnica nova. Não, esquece. Mas você sabe que é possível. E aí você precisa ter uma ajuda ali de... Não só isso, até pela integração e também fazer a passagem, né? Sim. Porque a gente não pode ser proprietário de um conhecimento só pra gente. Quando a gente trabalha com pessoas jovens, você começa a ver eles trazendo coisas que a gente não está acostumado, olhar para aquilo de um jeito diferente. Sim. Fora a transposição didática, ele é geógrafo, tá trabalhando com tecnologia. Ele com certeza, se você, aliás, tem interesse de atuar em áreas... Olha para você ver, ele trabalha no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é a parte que olha para a Terra. Então, assim, até quando a gente fala de espaço, o espaço serve até para isso, né? Para ajudar a nossa vida aqui na Terra, e é o que o trabalho dele faz. Mas olha, Vinícius, eu vou deixar um convite já para você. Em breve nós vamos estar no nosso Sujo 3D. E aí você vai lá para a gente fazer uma brincadeira visual com esse projeto. E aí, quem sabe até lá você já pode trazer mais coisas ainda para a gente. E a gente vai falar sobre inteligência artificial com ele. Vamos falar sobre inteligência artificial.
Bom, Cláudia já colocou, fica o convite, porque senão a gente vai... cara... Se deixar aqui, a gente fica o dia inteiro. Não, a gente fica o dia inteiro aqui só batendo papo, conversando. Muito interessante, muito relevante tudo que você faz. É um exemplar de um cientista e que é o que o Ciência Talks vem fazendo. Isso. Trazendo cientistas para falar e conversar e ensinar coisas interessantes para todos vocês. Isso. E lembrando, né, o apoio da agência de fomento, as agências aí, CNPq, no caso, que apoiou bastante, assim, a existência desse momento que nós estamos aqui. Acredito que ele também deve ter sido apoiado por outras agências, ele pode falar disso depois. Mas um projeto que eu quero mencionar que é o Ciências Sem Fronteiras. Hoje ele é super questionado e tal, mas foi muito importante. Olha, para você ver, nem todo resultado de Ciências Sem Fronteiras foi ruim. A gente tem resultados muito positivos. Espero que um dia a gente possa retomar esse tipo de projeto, né? Para que a gente possa ter esse intercâmbio de conhecimento, trazer tecnologia, trazer conhecimento e aprender muitas coisas com outras áreas. E eu vou pedir para você não deixar de dar o seu like, seguir esse canal, compartilhar. Se você está no Spotify, e eu sugiro que você também dê uma visitada no YouTube para você ver as imagens que a gente mostrou nesse episódio, porque não dá pra gente... se você não tá assistindo no YouTube vídeo, né? Você tá só escutando, então você dá uma olhada no YouTube, no Spotify vídeo, aí você vai ver, né, as imagens que a gente mostrou aqui. De qualquer forma, a gente vai deixar os links todos na descrição, principalmente pro artigo do Vinícius, e aí você pode acessar lá. E eu vou passar agora a palavra... Bom, antes disso, Estúdio Manza, valeu. Céu Profundo, não esquece de ir lá no canal, também vai estar aqui o link. E vou passar pro Vinícius, para ele dizer onde a gente encontra ele. Perfeito. Vinícius, a palavra é toda sua. Só para dar continuidade aí à questão das agências de fomento, toda pesquisa, né, tanto mestrado, doutorado, eu fiz recebendo bolsa CAPES. Então não tinha verba de bancada, mas a gente vê que o brasileiro consegue fazer milagre, né? Mesmo sem recurso, utilizando dados que muita gente já utilizou, conseguiu fazer uma publicação de alto impacto. Então isso é muito importante. Apenas com um olhar um pouco diferente para a capacidade do dado. Então, para me encontrar, tem minhas redes sociais, né? Meu Instagram é meio pessoal, mas se quiser me procurar por lá é vperipato. Se quiser me mandar um e-mail é vinicius.peripato@gmail.com. E quem quiser me encontrar, estou lá no INPE, prédio série 2, sala 6. Pode passar lá, a gente toma um café junto, a gente... E bate um papo legal. Eu gosto de ter bastante conversa, assim, informal. Acho que a aproximação por e-mail, às vezes, é muito formal, e então a gente conversar pessoal, assim, deixa o WhatsApp aí, então. Não, tô brincando, não faz isso não. É isso, Cláudia? E não jogue basquete contra ele, porque ele é super alto, tá? E ele defende muito bem. Eu acho que é isso. Defender realmente, mas ainda preciso treinar um pouco arremesso. Tá? Bom, então não se esqueçam de se inscrever aqui. O Ciência Talks é um podcast de Hard Science e o melhor podcast de Hard Science desse país. Beleza? E apoia.se/Ciência Talks para que a gente continue trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade aqui. Perfeito. É isso? Deixa eu só falar mais um pouquinho. Se inscreve, que é importante. Ter esse conhecimento de alto nível de tão fácil acesso é muito importante, né? Você pode estar aí dirigindo, pode estar aí viajando, só ouvindo aqui um bate-papo de alta noção tecnológica, de alta noção de pesquisa, é muito importante, é difícil fazer, então se inscreve aí, compartilha, porque é muito importante pra gente. Mas se você estiver dirigindo, só ouve. Não fica assistindo, por favor. Beleza? A não ser que você vá de Uber. Daí... não, mas falando dirigindo. Aliás, se você for de Uber, coloca o som alto pro cara do Uber também escutar. Porque são conspiracionistas, de um modo geral. Não, nem todo mundo é assim. Não, nem todo mundo, mas boa parte. Tem alguns. Não, já conversei com vários, né, cara? Tem pesquisador com gente, olha, a gente vai continuar aqui. Tchau pra vocês. Um grande abraço. Tchau.